literatura faz parte da minha vida desde muito antes da música, né? A literatura me acompanhou, me acompanha desde que eu aprendi a escrever, basicamente, que eu escrevo, né? Comecei a escrever poesia muito cedo e fui daquelas adolescentes assim que passam as tardes deitadas no chão do quarto, escrevendo num caderno, escutando música, né? Aquele quase um clichê, mas sempre foi uma parte fundamental da minha vida. A leitura e a escrita sempre sempre foram a minha grande companhia, assim, o meu grande amor, eu acho, né? Tinha o apoio, né? Sempre tive o apoio, mas não tinha casa, assim, com uma biblioteca importante, nem nada disso, mas, assim, eu gosto de sublinhar que eu sempre tive o apoio absolutamente incondicional dos meus pais, né, com relação à coisa dos livros, né, me levavam para ver livros, para comprar livros, incentivavam as coisas que eu escrevia, liam, comentavam desde pequena. E eles eram músicos amadores, os dois, meu pai e minha mãe. Meu pai cantava, né, tem um vozeirão assim, daquele estilo assim, Orlando Silva, minha mãe tocava violão muito bem. E eles faziam muitos saraus lá em casa, volta e meia, a casa estava cheia de gente, tocavam. Então eu também cresci com esse lado da música muito presente na minha vida. E houve um momento em que, né, naquela hora da adolescência em que a gente meio que se pergunta o que vai fazer da vida, e eu resolvi tentar a música. Então fui fazer Unirio, fiz o meu bacharelado em flauta, mas aquilo eu comecei a perceber que aquilo era meio um sacerdócio, né? Que a música, ainda mais quando você decide se dedicar a um instrumento, você precisa horas e horas de estudo, de ensaio, disso, daquilo, e a literatura, que era a minha verdadeira cachaça, né? Que fazia parte informalmente da minha vida, mas que me definia de alguma maneira, começou a ter cada vez menos espaço, né? Então, no dia da minha formatura em música, no dia do meu recital de formatura, eu falei, bom, parou por aqui, né? Eu terminei, me formei, fiz até o fim, agora chega, agora eu vou... Você tinha muita clareza. Foi um momento de muita clareza mesmo. Eu só não sabia muito bem como era isso de ser uma escritora profissional, né? O que é? A pessoa vive disso, a pessoa tem que ter uma coisa paralela, porque a música era mais clara para mim, era mais claro o aspecto profissional da música, né? Eu vivia da música, eu dava aula, eu tocava aqui e ali, eu ganhava, né, juntando tudo, né, dava para viver. Mas como seria isso com a literatura era uma incógnita absoluta, né, para mim. E aí resolvi tentar a mão num primeiro romance para ver se eu conseguia desviar o caminho oficialmente, digamos, né, para a literatura. Bom, esse romance acabou sendo publicado alguns anos depois pela Rocco, e aí concomitantemente eu decidi ir fazer o mestrado em literatura, depois o doutorado em literatura, meio que para me aproximar do meio mesmo, né? Eu me sentia muito só, porque eu não tinha conhecidos escritores, amigos escritores, nem nada disso, não transitava por esse meio assim de jeito nenhum. E foi fácil esse começo, o primeiro livro? Eu tive a grande sorte de ter uma editora porque eu acho que o meu primeiro livro é um livro muito problemático, tanto que eu nem reeditei quando eu mudei de editora alguns anos atrás, eu saí da Rocco, fui para Alfaguara, mas eu dei a grande sorte de encontrar uma editora que viu alguma coisa ali, né? Viu algum potencial, identificou alguma coisa positiva no meu trabalho e resolveu apostar não naquele livro, mas em mim como escritora. Isso foi um super privilégio, né? Mas o que eu achei que era, né? Um dia em que eu recebi um telefonema da Rocco falando nós vamos publicar o seu livro, e que eu falei, bom, isso aqui é o auge, né? Tudo já se resolveu. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo de uma caminhada que, na verdade, não tem fim, né? Porque a gente está sempre recomeçando e a gente sabe muito bem que viver de literatura é uma coisa extremamente difícil, né? Em termos materiais mesmo, né? Ainda mais para alguém que escreve em português, né? E que, fundamentalmente, embora eu more fora do Brasil há bastante tempo, mas a minha carreira ela existe fundamentalmente aqui.